Olá, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de Sociologia. Então, essa é a nossa primeira aula do terceiro bimestre e ao longo do ano nós estamos falando sobre o mundo do trabalho. Nós começamos definindo o que é trabalho, depois no segundo bimestre nós falamos sobre a organização do trabalho, a divisão do trabalho na sociedade moderna e nesse terceiro bimestre nós vamos começar a discutir essa questão do trabalho mais relacionada aqui à nossa realidade, o que acontece no Brasil. E esse primeiro texto que vocês viram lá na pasta fala sobre o trabalho informal no Brasil. Ele começa com um trecho de uma música da banda O Rapa, depois vocês podem procurar a música, que fala justamente sobre essa realidade, fala sobre o camelô. Né? O camelô nada mais é do que um exemplo de trabalho informal. Né? Mas a gente precisa primeiro definir o que é o trabalho informal. É um tipo de trabalho sem vínculos, sem carteira assinada e sem qualquer tipo de proteção ao trabalhador. Muitas vezes o trabalhador ele executa essa atividade por conta própria, né, e não tem nenhum tipo de garantia, né, em relação a doenças, se ele precisar se afastar, ele não tem aposentadoria, não tem nenhum tipo de legislação que previne. Quer dizer, ele pode até, por conta própria, buscar um plano de previdência privada, mas normalmente as condições não são muito favoráveis, se você for pensar na questão financeira, então muitas vezes isso é deixado de lado porque ele precisa consumir todo o valor que ele consegue arrecadar. Né? Então essa atividade ela é caracterizada justamente por essa falta de proteção. Né? Não tem seguridade social, não tem garantia caso ele fique doente, não tem férias, não tem 13º, nem aposentadoria. E no texto também nós podemos verificar que além dessa falta de proteção, existe também uma extensão da jornada de trabalho. Na maioria das vezes, o trabalhador que exerce essa atividade informal, ele acaba trabalhando, tendo uma jornada de trabalho maior do que o trabalhador que tem carteira assinada, que está protegido pela legislação. Então, ele acaba tendo menos proteção, trabalha mais tempo e muitas vezes a remuneração também é inferior. Normalmente é um tipo de trabalho mais precário também. No texto também é possível verificar que a partir dos anos 90 houve uma tendência aqui no Brasil de novas formas de contratação. Isso tem a ver com aquele último texto do bimestre passado que a gente estudou, começou a falar sobre o pós-fordismo, né? As relações começaram a ficar menos estáveis, né? Aquele trabalhador que antigamente ele começava a trabalhar numa determinada empresa, numa indústria, numa fábrica, e ele permanecia a vida toda naquele mesmo emprego, ia galgando posições em algumas situações, mas ele entrava numa empresa, numa fábrica, numa indústria, e acabava permanecendo naquela mesma empresa até a aposentadoria. Isso com o tempo foi se modificando, né? A partir do momento que a produção ela foi se flexibilizando, né? A gente viu lá no pós-fordismo, as relações de trabalho também passaram a ser menos estáveis também. Então a gente tem uma precarização das relações de trabalho, você tem novas formas de contratação, estágio, o trabalho intermitente, aquele trabalhador sazonal, tudo isso vai levar a um tipo de relação menos formal, menos estável, que vai dar menos garantia ao trabalhador. Um exemplo recente que a gente pode verificar esse tipo de trabalho, né, é o trabalhador que está agora nesse período de pandemia se destacou bastante, que são os entregadores. Né? Os entregadores eles acabam não tendo vínculo com a empresa que fornece aquelas mercadorias, né, o iFood da vida, o Rappi, eles não são funcionários, não são empregados, não tem nenhum tipo de contrato, é só uma relação como se ele estivesse contratando a empresa, ou seja, ele arca com todos os riscos da atividade, ele tem que providenciar o transporte e não tem nenhum tipo de proteção. Você vê que recentemente ocorreram até paralisações organizadas por esses trabalhadores justamente para reclamar
dessa falta de proteção, dos baixos valores que eles recebem em cada entrega e da falta de qualquer tipo de proteção a essa atividade que eles desempenham. Então, no final do texto, você tem lá uma reportagem também que mostra algumas características desse trabalho informal, e a atividade é justamente você identificar ali naquela reportagem quais são essas características, né? Você tem lá vários trechos que você pode identificar como características desse tipo de trabalho, que é o trabalho informal, como a extensão da jornada de trabalho e etc. Então, até a próxima. Vamos lá fazer o trabalho, depois eu corrijo, coloco as respostas lá na pasta de atividades e até a próxima aula.